A nossa equipe ficou com o tema sobre as questões fundiárias. Os componentes são Deneilson, Geusane, Joyce e Vaniele. Para começar, vamos falar um pouco sobre a estrutura fundiária, que é o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas e organizadas em um determinado país ou espaço. Para se conhecer a estrutura fundiária de um país, leva-se em conta a quantidade, o tamanho e a distribuição social das propriedades rurais na área analisada. No caso do Brasil, uma grande parte das terras do país se encontra nas mãos de uma pequena parcela da população. Essas pessoas são conhecidas como latifundiários. Agora, já os minifundiários são proprietários de milhares de pequenas propriedades rurais espalhadas pelo país. Algumas são tão pequenas que muitas das vezes nem conseguem produzir renda e a própria subsistência familiar suficiente. Agora, sobre a má distribuição de terras no Brasil, é o grande motivo do país não sair da lista dos países subdesenvolvidos. Parece um absurdo tal explanação, mas quando retomamos a história territorial do Brasil, identificamos a solução, que é a regularização fundiária. E durante anos, a coroa portuguesa foi responsável pelo controle das terras brasileiras, cuja distribuição era condicionada a critérios restritos, que contribuem para o uso e a exploração fossem garantidos a determinados indivíduos. A desigualdade estrutural fundiária brasileira. Ele se configura como um dos principais problemas do meio rural. Isso porque interfere diretamente na quantidade de postos de trabalho, valor de salários e automaticamente nas condições de trabalho e o modo de vida desses trabalhadores rurais. Diante das informações, fica evidente que no Brasil ocorre uma discrepância em relação à distribuição de terra, uma vez que alguns detêm uma elevada quantidade de terras e outros possuem pouco ou quase nenhuma. Esses aspectos caracterizam a concentração fundiária brasileira. A estrutura fundiária brasileira ela é uma das mais concentradas do mundo, enquanto os minifúndios representam 70% do total das propriedades rurais e ocupam área de cerca de 11% do espaço agrário brasileiro. Já os latifúndios ocupam cerca de 55% da zona rural do Brasil. E vale ressaltar que outra forma de concentração de terras no Brasil é proveniente também da expropriação. Isso significa que a venda de pequenas propriedades rurais para grandes latifúndios com o intuito de pagar dívidas geralmente gerada em empréstimos bancários. Como são muito pequenos e o nível tecnológico é restrito de diversos, não consegue alcançar uma boa produtividade e os custos são elevados. Dessa forma, não obtém lucros. Esse processo favorece o sistema migratório do campo para a cidade, que é chamado de êxodo rural. Então, essa problemática refere à distribuição da terra no Brasil, que é um produto histórico, resultado do modo como no passado ocorreu a posse de terras ou como foram concedidas. Essa distribuição teve início ainda no período colonial, como citado, com a criação das capitanias hereditárias, caracterizando pela entrega de terra pelo dono da capitania a quem fosse de seu interesse ou vontade. Em suma, como no passado a divisão de terra foi desigual, os reflexos são percebidos na atualidade e é uma questão extremamente polêmica e que divide opiniões. Concentração fundiária no Brasil é resultado da distribuição que aconteceu no passado de uma forma desordenada e destinada muitas vezes a quem não precisava, sem contar que os lotes eram gigantescos. Atualmente, grande parte das terras brasileiras se encontra na mão de uma minoria de famílias, o que promove o surgimento de uma enorme quantidade de trabalhadores desprovidos de terra para cultivar o seu sustento e de sua família.
A disparidade existente na estrutura fundiária brasileira gera a insatisfação de várias classes sociais, classes da sociedade, como trabalhadores, rurais, cientistas, políticos, sociólogos, entre outras entidades, que apoiam a implantação da reforma agrária. Esse pensamento ele está alicerçado em 2 pontos, que é o fator social e econômico. O fator social está relacionado ao fato de que há milhares de famílias que precisam de um pedaço de terra para cultivar o seu alimento e para tirar o seu sustento. Já o econômico, ele refere-se aos objetivos ligados à produção de alimentos para o abastecimento interno, forçando a diminuição dos seus espaços, que recentemente foram inflacionados diante de uma crise mundial de alimentos, incluindo ainda que esses pequenos produtores podem se tornar exportadores para diversos países do mundo, que contribuíram para a economia do Brasil. E na tentativa de solucionar esses fatores, a nova Constituição Federal de 1988 ela trouxe consigo um artigo que determina a aplicação da reforma agrária em propriedades rurais que se encontram na categoria de improdutivas. No entanto, esse artigo deixou falha no que se caracteriza uma propriedade improdutiva. E desprovido de informações, esse tipo de propriedade gerou problemas relacionados à luta de terra, surgindo inclusive confrontos armados que deixaram mortos e feridos, como foi o exemplo do massacre do Eldorado no Carajás, do Pará. E a precisão de informações leva os sem terras a interpretarem o artigo da forma como eles acham que é o certo, que quando esse grupo ele visualiza uma propriedade produtiva, eles se veem no direito de invadi-la. Já os proprietários dessa terra, eles sempre negam essa condição, afirmando que as terras são produtivas e que a invasão não passa de um ato ilegal e criminoso, exigindo a atitude do poder público. A incidência de conflitos envolvendo os trabalhadores sem terras ele se tornou mais difundida após o maior surgimento de luta pela posse de terra no Brasil, que é o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Trabalhadores integrados a esse movimento, eles promovem protestos e invasões em diferentes partes do Brasil. Algumas atitudes ofensivas por parte do grupo fazem com que o movimento não garanta a opinião, não ganhe a opinião pública nacional, o que seria um ponto positivo para a consolidação dessa reforma agrária no Brasil. A realidade é que a questão está mais longe de ser solucionada diante dessa complexidade que a envolve, principalmente no que se trata de um país capitalista como o Brasil. Bom dia. Vou falar sobre a lei número 2.979, de junho de 1969, que ficou conhecida como a Lei Sarney de Terras. Essa lei, ela chegou dentro de um contexto econômico de ditadura militar e passando pela modernização conservadora da agricultura. E o que aconteceu? Essa legislação supostamente vinha para melhorar os conflitos agrários e modernizar. Mas o que aconteceu foi uma agregação de valores apenas para aqueles que já tinham poder, ampliando assim os conflitos fundiários e agrários, porque aqueles que tinham menos poder aquisitivos não deixavam de lutar pelos seus direitos, e agora aqueles que tinham mais poder aquisitivo estavam respaldados pela lei. Isso aconteceu em 1969. E nos anos seguintes, a lei de terra ela foi mantida e ampliada, visando integrar ainda mais riqueza para aqueles estados que consideravam ela como base, emissores de progresso e modernidade capitalista. Então, daí, isso tudo beneficiava os empresários rurais, que eram os grandes produtores, E logo após, quando houve a sua homologação, foram criadas delegacias de terra que tinham o objetivo de disciplinar e organizar as ocupações de terra do Maranhão e titular as áreas reservadas para a colonização.
mas trazendo para o nosso contexto, essas delegacias geralmente funcionavam e ainda hoje pode ser encontrada funcionando assim, beneficiando os grandes fazendeiros, a qual achavam impróprio uma ocupação, se achavam dono de determinada terra e retiravam, que foi o que aconteceu tempos depois, quando houve uma grande movimentação de pessoas migrando para a região do Gurupi, do Pindaré, de Imperatriz, eles foram expulsos das suas regiões por conflitos fundiários e, digamos que não tinha trégua nenhuma. E eles vieram e se abrigaram na região do Gurupi, do Pindaré, de Imperatriz, aonde eles conseguiram fazer como se fosse um assentamento para poder desenvolver suas atividades e tiveram um pouco mais de sossego, digamos assim, porque os conflitos eram com grandes produtores que estavam localizados em outra área e eles acabaram fugindo desses conflitos, migrando para essa região, o que causou, né, também conflito dentro dessa região. A lei de terras, ela veio para ser aplicada, foi adicionada, né, um parágrafo a qual assentava essas pessoas, porém a maioria desses benefícios que gerariam por essa lei nunca foram aplicados, nunca nem saíram do papel. Essa legislação ocorreu no momento do domínio da família Sarney, em que eles queriam extinguir toda a pobreza do Maranhão. Então, só que eles queriam anular as pessoas e permitir apenas que os grandes produtores, que os ricos, comerciantes, empresários pudessem viver no Maranhão, coisas que seriam impossíveis, né? Porque o camponês, a plebe, digamos assim, ela sempre existiu e sempre existirá, pois a nossa sociedade, ela faz diferença total entre pessoas. O Fórum Matopiba é um colegiado e destaca todo o potencial agrícola da região abrangida pelos estados que o compõem o referido acrônimo. A problematização acontece porque, apesar desse potencial, o Matopiba apresenta dentro de seus limites territoriais um complexo quadro agrário em virtude da pluralidade de situações e das questões fundiárias características do território nacional. Nesse escopo está o conjunto de unidades de conservação, terras indígenas, áreas quilombolas e projetos de reforma agrária por meio de assentamentos rurais. Assim, a área conhecida como Matopiba tem merecido atenção como a nova fronteira agrícola e vem sendo objeto de preocupações de órgãos e agentes públicos e privados na busca por soluções para seus problemas fundiários. Neste intuito, nos últimos 2 dias, autoridades políticas, secretárias de Estado, corregedores gerais, juízes, corregedores, dentro de outros profissionais especializados, estiveram reunidos na capital baiana para produzir demais norteadores que auxiliarão nos tratos e resolução desses inúmeros casos. Entre os compromissos firmados pelos participantes do Fórum está a criação de núcleo de regularização fundiária e o fortalecimento dos órgãos de terra estaduais para combater a grilagem de terras públicas, promover a segurança jurídica, reconhecer os direitos legítimos dos produtores rurais, dos agricultores familiares, dos poceiros urbanos, dos povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais, além de resguardar o interesse público. Os membros do Fórum ainda comprometeram-se a estabelecer uma agenda conjunta e permanente de interlocuções e cooperação técnica, visando o aperfeiçoamento das políticas fundiárias. Durante esse fórum, pontuou o vice-governador Carlos Brandão o seguinte: entendemos que nosso Estado precisa se desenvolver, ter como escoar suas produções dentro e fora de seu território, mas reconhecemos que,
Todos dividimos papéis importantes e determinantes nesse processo. Justiça, Estado e município devem ser parceiros na promoção e na garantia de direito dos pequenos produtores às comunidades tradicionais. O vice-governador lembrou ainda que os poderes unidos são capazes de promover as mudanças econômicas e sociais de que a população necessita, sem prejudicar aqueles que necessitam de atenção em terras indígenas, áreas quilombolas e assentamentos rurais ou unidades de conservação. Tutóia. O governo do estado, por meio do Instituto de Colonização de Terras do Maranhão, o ITERMA, órgão vinculado à Secretaria do Estado de Agricultura Familiar, realizou uma reunião de trabalho em Tutóia, distante 463 km de São Luís, com o objetivo de discutir questões fundiárias, rurais e de perímetro urbano daquele município. Essa reunião aconteceu com representantes de associações comunitárias e rurais, com empresários, sindicatos e gerentes de instituições bancárias e lideranças políticas. Durante o evento, o diretor de recursos fundiário do ITERMA, Francisco Freitas, que presidiu o encontro, disse que é prioridade do governo do estado resolver rapidamente os problemas de regularização fundiária em Tutóia e que audiências públicas serão realizadas para ouvir o povo na tomada de decisão. O mesmo ainda disse que o compromisso maior é com a melhoria da qualidade de vida do trabalhador rural, conforme determinação do governo Flávio Dino, que é aumentar o índice do desenvolvimento humano e reforçar o trabalho de demarcações e titularizações de terra. O presidente do assentamento estadual Santa Clara Comum, Maria do Rosário, disse que um dos problemas dos assentados é a falta de titularização de terra. Ela citou que a nossa luta é uma luta cansada e de muitos anos, e o povo não aguenta mais esperar, pois há mais de 20 anos que a gente espera por isso, lamentou a líder rural.